mais um domingo. Só que, infelizmente, nesse domingo, a pílula não vai ser aquela pílula amarga para estragar o teu almoço, para estragar o teu pós-almoço. Não, não, não. Porque agora é o dia daquela pílula espetacular. Buenas Respostas, nas quais os bem favorecidos membros do canal Buenas Ideias, e apenas os membros, porque nós somos uma sociedade secreta, exclusivista, seletiva, e eles têm o direito de perguntarem para o oráculo da sabedoria, que vem a ser eu próprio, e aí eu respondo. Você viu, a gente fez um episódio há pouco aí sobre a Fordlândia, né? Foi bem sucedido, né? 150 mil views, deve estar chegando em torno disso, bem legal, né? Pegando o gancho da Ford indo embora do Brasil. E aí, então, as perguntas acabaram sendo sobre a indústria automobilística no Brasil, e eu lelazei e respondelazei. Então vamos lá. Artemis Helena. Mas é muita sabedoria num nome só. Oi, poderia falar sobre o início da indústria automotiva no Brasil? Qual foi o primeiro modelo produzido aqui? Não, Artemis Helena, não. Eu não poderia falar sobre o início da indústria automotiva no Brasil, simplesmente porque esse é um episódio. Não, sério, claro, a pergunta é boa, como todas dos membros do canal Buenas Ideias, mas na verdade isso propiciaria um episódio, né? Eu já fiz aqui um sobre a história do Fusca, né? Eu quero deixar claro que tem aquela frase maravilhosa, né, do Jaime Lerner: o automóvel é o cigarro do futuro. Que as pessoas vão andar de carro escondida no futuro, né? Cara, o automóvel individual, assim. E eu fiz um episódio sobre o Fusca, né? E esse da Fordlândia. O Fusca foi mais ou menos, né? Então não sei. Dependendo de como for a avaliação dessa pílula, eu faço. Eu posso me exibir da seguinte forma, Eu escrevi esse livro maravilhoso, Produto Nacional, junto com a minha mulher Paula, sobre a história da indústria no Brasil. E aí eu tenho esse espetacular capítulo sobre a indústria automobilística no Brasil. Olha aqui, ó, com essa foto do Jean Manzon ali, ó, sobre o FNM, o FNM, Fábrica Nacional de Motores, que foi assim que a indústria automobilística nacional chegou no Brasil, né? A primeira é a Ford, 1919, depois, 6 anos depois, é a General Motors, né? E aí, naquele contexto do Brasil entrar na guerra e a Companhia Siderúrgica Nacional, que naquele acordo do Vargas, ele acaba criando a Fábrica Nacional de Motores em Duque de Caxias, do Rio de Janeiro, que deveria de início fazer motores para avião no esforço de guerra aliado, mas que a partir de 47 se associa, acho que com a Alfa Romeo, antes com uma outra empresa italiana, depois com a Alfa Romeo, e passa a fazer caminhões, né? O FNM, FNM, que depois faria um carro de passeio em 1960, né, que era o JK. Meu pai, burguês, teve um JK, e aí ainda teve o JK presidencial, aquelas coisas assim. E o primeiro carro produzido no Brasil mesmo, mas não concebido, não foi bem um carro, foi uma bolha assassina chamada Romizeta. Sensacional, né? A Romizeta, acho que tem aqui, que foi produzida em 1952 em Santa Bárbara do Oeste. Ó, para quem não conhece a Romizeta, é aquela coisinha ali, ó. E que também daria uma história incrível. E tem o DKV, né? Minha família teve um DKV. Sabe o que quer dizer DKV? Quer dizer Dir Kleist Wunder, a pequena maravilha. Olha ali, ó, um DKV. Né? É uma história, como história, sensacional. E se essa pílula chegar a 100 mil views em uma semana, eu faço sobre a indústria automobilística. Te puxa se tu quer saber esse episódio. Próxima pergunta, Rodolfo Romão. Os favores governamentais à indústria automobilística foram os verdadeiros motivos da bancarrota ferroviária no Brasil? Ou houve outros motivos que como não termos investido tanto em ferrovias como outros países? Complementada pela pergunta do Lucas Marra de Freitas. Como foi o lobby pesado das montadoras para desmantelar o sistema ferroviário e incentivar estradas e avenidas nas cidades? Tô te falando, cara, onde é que tu vai encontrar membros que façam perguntas que nem essa? É evidente que há uma correlação estreita entre o desmantelamento do sistema ferroviário brasileiro, a demolição da RFFSA, né, a Rede Ferroviária Federal, Sociedade Anônima, tal, papapá,
e o crescimento do Brasil automobilístico. Foi o JK que, no seu plano de metas, em 1956, dá um imenso incentivo à indústria automobilística, a toda essa relação entre o JK e o capital internacional e a influência de um Brasil cada vez mais americanizado, que já vinha desde o pós-guerra, todo o lobby basicamente americano, porque daí não é só o lobby da indústria automobilística, é o lobby da indústria automobilística, o lobby da indústria petroleira e o lobby das grandes empreiteiras com as suas estradas e grandes avenidas, como foi colocado aqui, né? Mas é o seguinte, isso poderia ter acontecido e aconteceu em vários países do mundo. Aí um país que não tem cidadania, que não tem cidadãos, que não tem gente que conhece a sua história, que não tem gente que defende o seu patrimônio, deixa a sua rede ferroviária ser destruída, né? Os responsáveis, de novo, somos nós. Na semana passada, eu disse, o culpado é tu, o responsável é você, o cara, eu não sei o que, não, tu sim, tu mesmo, tu que disse eu não, é tu, o principal culpado. E aí, claro que é uma generalização, mas é assim, nós como sociedade somos muito frágeis, né? Agora, o trem já nasceu torto no Brasil, né? Nasceu com Mauá e aí o Dom Pedro II foi lá e fez uma ferrovia paralela só para detonar no Mauá. Então, né, cara, o Dom Pedro II aí, que tanta gente adora, e que quando, enfim, chegarmos a 1 milhão de exemplares, teremos um episódio sobre o Dom Pedro II. Um não, 3. E ainda teremos 2 sobre o Lula, mas tem que chegar a 1 milhão, 1 milhão e meio. É uma vergonha esse canal não ter 1 milhão ainda. E se essa pílula chegar a 120 mil views em uma semana, além de fazer a indústria automobilística, eu faço a história da indústria ferroviária no Brasil. Ouviu bem? Mas não vou mais fazer de graça para ti, vocês já estão ganhando muito. Tati Oliveira perguntou, a Gurgel foi mesmo a única marca 100% nacional de carro? Sempre ouço dizer isso, e ela faliu devido à abertura da pós-ditadura. Procede? Gurgel foi a maior, mas existiu também a Puma, completa o Alex Tadeu Moreira, que fez sucesso. Além disso, houve muitas outras marcas menores, como a MP e a Santa Matilde. Olha aí, cara, quem tem que fazer é o Alex Tadeu Moreira esse episódio. Cara, o Gurgel, eu não vou dizer que daria um episódio, o Gurgel daria um episódio. Meu irmão teve um Gurgel, eu tive 1000 aventuras com o Gurgel, foi construído lá pelo engenheiro paulista Amaral Gurgel, cujo nome já ressoa desde os Bandeirantes, né, um carro de fibra de vidro, que lançou a moda off-road, quando nem era moda ainda, off-road, né? Um carro muito brasileiro, uma invenção brasileira, com as maiores, quase que 100% nacional, não vou afirmar porque não pesquisei antes, eu respondo essas coisas aqui de primeira, mas eu acho que de repente 100% nacional, se não 100% nacional, muito próximo disso, e como invenção, como conceito, como ideia, aí sim 100% nacional, né? Tô falando das peças montado no Brasil, planejado no Brasil, projetado no Brasil, né? Que aí até virou alguns veículos militares, né? Das forças aéreas brasileiras, das forças militares brasileiras e até de outros países, né? Um carro incrível para off-road, né? Que resistia a marteladas, ele mesmo, que era um cara teimoso, era um cara obcecado, era um cara difícil, o engenheiro Amaral Gurgel, esse aí, né? Mas realizou, concretizou. Então, se essa pílula chegar a 200 mil exemplares, a 200 mil views, em 15 dias eu faço o episódio da indústria automobilística, eu faço o episódio da história das ferrovias no Brasil e eu faço um episódio sobre o Gurgel. Ele daria, que eu digo que daí não vai dar tanto view assim, mas se chegar a 200 mil views aqui, eu faço, tá? Meio que respondi, né? Tati Oliveira e o Alex Tadeu já te respondeu. Agora o Charles Cleman Queiroz. Isso é que é nome, hein? Professor, vale a pena, sem trocadilhos, criar correlação entre o crescimento da indústria automobilística e a petrolífera no Brasil? Houve interdependência? Obrigado. Olha, cara, claro que existe, mas não só, né? A história, se essa pílula chegar a 300 mil views, se essa pílula chegar a 300 mil views em um ano eu faço a história da indústria petrolífera no Brasil, que também é muito incrível, começa lá com Monteiro Lobato, com o primeiro poço, você sabe, no Brasil foi descoberto pelo Visconde de Sabugosa, né, que era uma ficção, mas o Monteiro Lobato entrou nessa história. Depois foi descoberto um poço, por incrível que pareça, o primeiro poço brasileiro em Lobato, né, na Bahia. Depois tem todo o surgimento da Petrobras, essa aí é a Petrobras, da Lava Jato, que era o máximo, da Lava Jato, que é o mínimo, da Lava Jato que nos salvou, da Lava Jato que nos corrompeu, não é mesmo?
Então é claro que o lobby da indústria petrolífera caminhou sempre muito junto com a indústria automobilística, mas não só. O lobby petrolífero é tal, né, que é o plástico, é o asfalto, se bem que o asfalto ligado ao automóvel, né? Toda uma gama de produtos feitos do petróleo, todo o poder do petróleo, né? Subjugando todas as grandes sociedades capitalistas do mundo. Não foi diferente no Brasil, mas sim, há uma interjeição, se tangenciam em vários momentos, mas a indústria petrolífera no Brasil é anterior à automobilística e tal, mas a pergunta é boa. Túlio Versus, caro Peninha, nos conte como se deu a chegada da indústria no ABC Paulista e se isso se deu por quais fatores. Acesso ao Porto de Santos teria a ver? Existe um motivo específico para haver uma em cada cidade? Claro. O ABC Paulista daria um episódio, se essa pílula chegar a 400... O ABC Paulista criado pelo João Ramalho, né? João Ramalho, que morava em Santo André da Borda do Campo, né? São Paulo, antes de ser São Paulo, começou no ABC, né? O Martim Afonso de Souza criou uma cidade pré-São Paulo em 1532, também no ABC. Por quê? O ABC diretamente ligado à Baixada Santista. A Baixada Santista com um porto, aí São Paulo um grande polo econômico, industrial, né? Não dá para construir na cidade, você constrói na periferia da cidade, que é o ABC, com grande participação na história do Brasil, o berço do PT, no tempo que o PT era uma coisa decente, importantíssima na história do Brasil, o berço do Lula, que foi importantíssimo na história do Brasil, que liderou aquela greve importantíssima de 1977, que começou a ser o início das contestações, que viria a dar na abertura e que viria a dar no fim da ditadura, tudo isso nesse contexto do ABC, por isso que as fábricas foram ali, o Porto de Santos, São Paulo, capital geográfica do Brasil, não ia ser no coração da cidade, foi na periferia da cidade. Já estou em 11 minutos, minha filha vai me matar, vou parar com isso. Rogério Garófalo, o modelo rodoviário brasileiro implantado em São Paulo por Prestes Maia, com as radiais urbanas, está diretamente ligado às obras de soterramento dos rios. Eu vi muitas perguntas sobre o lobby da indústria automobilística e como que ela implodiu com os modelos ferroviários e hidroviários no país, mas não cabe também dizer sobre os desastres ambientais, não digo nem apenas pela queima do combustível fóssil, mas sobretudo pelos crimes ambientais cometidos por ocasião de aberturas de avenidas e rodovias com grande prejuízo ao meio ambiente, sobretudo às águas. Rogério, tu é o maioral! É exatamente isso. Vejam como as cidades brasileiras submetidas à égide, ao domínio do automóvel, foram destruídas, foram escravizadas pelas grandes vias, pelas vias radiais, pelo engarrafamento, pelo domínio do carro sobre a civilidade, o domínio do carro sobre o patrimônio histórico das cidades brasileiras, Porto Alegre, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, todas as cidades vítimas disso, né? Mesmo quando um visionário que nem o Prestes Maia, que se essa pílula chegar a 500 mil exemplares em 10 anos, eu vou fazer um episódio sobre a gestão do Prestes Maia em São Paulo, da criação da Marginal Tietê, da Marginal Pinheiros, todas, se não enterrando os rios, que nem o Anhangabaú, que nem o Tamanduateí, né, o Iraxipiranga, né, todos canalizados, alguns deles inclusive soterrados, né, as marginais ali, que eram rios de meandros, rios de volteios, que daí foram retificados, né, e causaram isso. Belo Horizonte é o caso mais gritante do momento desses rios aí, que quando a cada chuva, tudo por causa do automóvel, tudo por causa da ganância, tudo por causa da falta de planejamento e da estupidez, mesmo quando o planejamento das radiais parecia genial, e não era, né? Nenhum investimento no transporte público, pouco investimento em metrô, né? Pouco investimento em ferrovias, e em hidrovias. São Paulo a gente poderia viajar pelos rios, né? Também, né? Se bem que daí teriam que ser retificados também. Excelente, espetacular pergunta. Adriano Caro. Eduardo Bueno, colosso de Rhodes do saber. Exatamente. E é pouco ainda, ô Adriano. Me ilumine, sim, com suas palavras sábias. O pró-álcool incentiva... o pró-álcool.
Se essa pílula chegar a 1 milhão de views, nos próximos 40 anos eu faço um episódio sobre o pró-álcool. O pró-álcool incentivou a produzir carros com energia da cana, em virtude de problemas internacionais do petróleo. Se estávamos na vanguarda dos desenvolvimentos das novas fontes de energia, por que não investimos em outros combustíveis além do álcool, alternativos, a partir dos anos 70? Foi a falta de oferta por parte da ciência brasileira que focou no álcool, ou a falta da demanda do mercado de autos que servia aos interesses das suas matrizes? Onde é que tu encontra essas perguntas? Qual é o lugar do mundo que tem um YouTube que tem membros com essas perguntas? Cara, o pró-álcool daria mesmo um episódio, né? Porque, na verdade, o lobby dessa indústria açucareira, o lobby desses senhores de engenho, o lobby desses canalha, não estou generalizando, mas assim, olha, quase que dá para generalizar, sabe? O que a indústria canavieira, a indústria do álcool e do açúcar vem prejudicando o Brasil é desde 1530. A escravidão em larga escala, o início dela, né? Depois foi o café, se deu por causa da cana-de-açúcar. Esses usineiros sempre devendo, só funciona isso por causa do incentivo do governo. Ganham uma fortuna, ficam devendo, não pagam, pegam novos empréstimos, é uma gente nojenta. Claro que não dá para generalizar, porque há indústrias ali no setor competentes, eficientes, buscando tecnologia e tal. Mas o Amaral Gurgel lá era totalmente contrário, por exemplo, o cara que fez o Gurgel, ao pró-álcool, por dois motivos. O primeiro motivo era justamente esse, o lobby horroroso dos usineiros. Lobby, aquele lobby sórdido lá no Congresso. E o segundo é que ele dizia, terra agriculturável tem que plantar comida, não tem que plantar matriz energética. Claro, isso é discutível, tal, papapá, né, porque o petróleo é uma coisa complicada, daí o etanol é renovável, depende da terra, depende da água, depende da chuva, né? Poderia ser, mas você sabe que a cana é uma planta horrorosamente voraz, terrível, é uma monocultura. Os caras que estão ligados a essa indústria são pessoas horrorosas. Você usineiro, pode ir embora do canal Buenas Ideias. A gente não te convidou para estar aqui. E aí, a não ser que tu seja um usineiro esclarecido, tal, né? E aí pode. E ainda me dê um dinheirinho, que eu até falo bem de ti, porque nossos princípios são esses, e são rígidos. Mas se você não lhes agradou com esses, a gente tem outros aqui. Não, o canal Buenas Ideias não está à venda. E então é isso, né? É um tema difícil, não dá para responder numa pergunta só, e aí foi um conjunto de causas, dentre eles a incompetência brasileira, mas não a da ciência brasileira, mas também o lobby da indústria petrolífera, da indústria automobilística, da indústria do petróleo, né, que fez com que esse projeto, que por um lado parecia ecológico e por outro lado era zero ecológico, não saísse do lugar. E aí não dá para responder tão brevemente assim uma questão tão complexa, mas eu acho que foi uma pílula muito estimulante. E se essa pílula chegar a 2 milhões de views antes do fim do mundo, eu prometo cumprir todas as promessas que fiz aqui. Tchau. Bom domingo para você, apesar de você viver no país que você vive. Tchau.